Boa tarde, povo de Deus, boa tarde, povo abençoado, nação santa. E vem comigo nessa marcha. Por que eu digo vem comigo nessa marcha? Porque quando meditamos na palavra do Senhor, quando ouvimos a palavra de Deus, não ficamos parados no mesmo lugar. Nós seguimos, avançamos, né? Nós marchamos, entendendo que o Rei dos Exércitos já foi à frente. Né? E a palavra diz, né, do Senhor no salmista, o salmista número 1 diz, né, que o Senhor tem prazer daqueles que meditam na palavra dele de dia e de noite e serão como árvores plantadas à beira do ribeiro. E ao tempo certo darás muito fruto. Glória a Deus. E eu pergunto a vocês já se perguntaram por que algumas pessoas parecem estar em paz, porém as suas vidas estão afogadas em trevas? Por quê? Já pararam para pensar? Já se perguntaram? E o Senhor nos diz ali, né, em Mateus 6:21, aonde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Mas antes de irmos para a palavra, eu vou trazer um louvor, né? Porque quando louvamos, o céu se abre, se movimenta e coisas extraordinárias acontecem dentro de nós. Porque tudo é aqui, ó, é aqui, dentro de cada um. Aleluia, glória a Deus. E veio este louvor aqui, ó, o Senhor trouxe louvor aos nossos corações nesta noite. Vamos? Aleluia. Glória a Deus. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, quem preferiu perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos com palavras, com atitudes, sufocando o teu coração, como se estivesse num charco de lodo, sendo afogado, né, sem paz. Mas o Senhor é aquele que hoje, assim como para o salmista, inclinou os ouvidos e o tirou daquele charco de lodo. Assim o Senhor faz hoje nas nossas vidas. Portanto, não desista, não pare de crer, porque os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, porque o Senhor é fiel para terminar aquilo que Ele começou na sua vida e na minha vida. Levanta os teus olhos e vê, porque antes eu não enxergava, mas hoje eu enxergo, e o Senhor está restaurando os teus sonhos e a sua visão, para que você possa ver, que haja luz, porque lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor, e através da palavra do Senhor recebemos a cura, recebemos a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, porque ao tempo certo darás muito fruto, porque o Senhor é aquele que faz o nosso cálice transbordar, onde a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Aleluia! Portanto, meus irmãos, receba a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação nesta noite, neste dia. Não desista, não pare de crer. Aleluia, porque esperei com paciência no Senhor, mas é preciso querer a transformação, porque não podemos ficar do mesmo jeito. Aleluia, porque o Espírito Santo nos convida nesta hora a deixarmos a velha criatura, a deixarmos aquilo que nos paralisa, para seguir em frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que não venhamos mais querer ser os mesmos, mas que cada dia venha ser um renovo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o Senhor. Glória a Deus.
Porque a palavra do Senhor vai nos dizer em Jeremias 17:9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Ou seja, e Deus, quando fala aqui, ele não está exagerando, porque Deus não é como eu, não é como você, exagerados nas nossas emoções, nas nossas falas. E tudo aquilo que o Senhor fala é incontestável. Não tem como você contestar a palavra do Senhor. Se o Senhor está dizendo que não há nada mais enganoso e nada mais perverso do que os nossos corações, é porque não há. Porque o coração, quando se refere ao coração, fala-se da alma. A alma. Mas sobre esta alma há um Espírito de Deus, que é inteligência, para que possamos fazer as escolhas certas. Mas quando esta alma já está inclinada pelo orgulho, pela vaidade, ela acaba sendo resistente à submissão. Submissão à palavra de Deus, submissão a uma autoridade, submissão ao seu marido, submissão. Sabe, ela quer sempre ter o orgulho, ela quer sempre ter a razão. E que venhamos hoje nos submeter à palavra de Deus, nos inclinar à palavra de Deus. Porque o Senhor diz: se o meu povo, que me chama pelo nome, orar, se humilhar e buscar a minha face, que é a palavra, e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, vai e não peques mais, não caia novamente no mesmo erro. Aleluia. Eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, porque o Senhor é bom, o Senhor é generoso, né? Porque lá em Romanos diz: pois a raiz da nossa pecaminosidade não está no lado de fora, mas dentro de nós. Por natureza somos maus, mas o Senhor é aquele que se agrada a um coração arrependido, a um coração que se quebranta na presença dele. Porque o salmista falou: Senhor, se tu quiseres holocaustos eu darei, mas tu não queres. Se o Senhor quiser, tudo eu farei, mas o Senhor não quer sacrifício. Mas o Senhor quer um coração quebrantado e arrependido na presença dele, porque Jesus disse: eis que estou à porta, e se abrir eu entrarei. Porque o Senhor Jesus não veio para os sãos, aqueles que acham, aqueles que pensam que sabe tudo. Isso é um grande engano nos tempos de hoje. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor veio para aqueles que estão enfermos, ao arrependimento, porque é necessário ter o arrependimento. Aleluia, glória a Deus, tem que ter o arrependimento genuíno, aquele arrependimento que você não vai mais cometer daquele pecado. Porque ao contrário disso, o diabo nem precisará trabalhar muito para causar o mal, pois a própria pessoa já cometerá os piores erros sozinho. Porque quando você não inclina o seu coração, quando você não entrega o seu coração ao Senhor, você comete os próprios erros, os piores, sozinho. E nós temos visto isso nas notícias, nos jornais, nas redes sociais. Pessoas que jamais imaginou cometer aquele ato de crueldade cometem, porque é enganoso o coração. E foi por isso que o Senhor Jesus disse: Pai, entre todas as coisas, guarde o meu coração. Porque Jesus não poderia chegar lá na cruz do Calvário com o coração tomado, aleluia, de decepções, de amarguras, de raiva, por aquilo que faziam com ele. Por isso que a palavra diz que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, suportando em amor por mim e a você. E muitas das vezes queremos ter razão, porque fez isso, porque fez aquilo, não vou orar, não vou botar a mão. Meu Deus, meus irmãos, não deixa que o engano da soberba te coloque num charco de luto. Porque Absalão, filho do rei Davi, o terceiro filho, aleluia, ele deixou
que seu coração fosse corrompido, porque ele viu a injustiça que foi feita com sua irmã Tamara, porque seu irmão Amonão, eu não sei pronunciar muito bem, tirou a dignidade de sua irmã. E ele viu que seu pai nada fez. E ele foi lá e arquitetou, ele planejou a morte do seu próprio irmão, querendo fazer justiças com as próprias mãos. Aleluia. E as consequências disso foi que ele teve que fugir. Ele se refugiou para a casa de seu avô e lá ficou por 2 anos. E esses 2 anos que ele ficou lá, não esboçou nenhum tipo de arrependimento, mesmo estando longe de seu pai, mesmo estando longe de sua família. Lá ele continuou guardando a amargura, a revolta, porque teu pai nada tinha feito por conta da honra de sua irmã. E nisso ele voltou. Quando ele volta, seu pai já havia perdoado. Davi já tinha perdoado seu filho. E ele ainda por 3 anos ali, com o coração endurecido, aleluia, até se aproximava do povo, aleluia, dizendo, ai, se eu fosse rei, eu mudaria, tentando trazer o povo para ele, né? Ele ali tentava aconselhar, dando direção ao povo, como justiça, e dizia, se eu fosse pastor, eu faria melhor, como está em 2 Samuel 15:4. Ou seja, se eu fosse assim ganhando o coração do povo, não com verdade, mas com elogios e promessas. Aleluia, glória a Deus. Absalão queria apenas a justiça. Ele não queria apenas a justiça, ele queria o trono, ele queria o lugar. Quantas pessoas têm querido o lugar, cobiçando o lugar do próximo, do irmão? Não é justiça, porque não faz, eu faria melhor, e faz um grupinho aqui, faz outro ali, e a palavra de Deus nos diz que a rebelião é o pecado da feitiçaria, e o porfiar é a iniquidade da idolatria, ou seja, o porfiar é teimosia, quando você não quer largar aquilo que tem que largar, e aquilo vai cada vez mais colocando você em trevas, aleluia, e com isso essas pessoas vão ganhando seguidores, aleluia, glória a Deus. Oh, Pai, que venhamos nesta noite ter os nossos corações iluminados através da palavra do Senhor. Olha, Faraó teve o coração endurecido. O Senhor mandou as maravilhas. Disse, mandarei as minhas maravilhas, porque eram as pragas. Aos nossos olhos, a praga de Deus é algo ruim, mas para Deus aquilo é maravilha. Porque tem pessoas que só vai se quebrantar diante das maravilhas do Senhor. Porque Deus é aquele que não perde uma batalha. Dói em Deus. Dói no Pai. Mas se faz necessário. E mesmo assim, o coração de Faraó não houve arrependimento. Ficou endurecido. Mas quando ele queria que aquelas pragas fossem tiradas, ele dizia que se arrependia. Ele ali, Moisés, se aproveitava da situação, do tempo que foi criado com Moisés, usando o emocional, usando o conhecimento. Pede para o seu Deus tirar as pragas. Moisés ia lá e mandava remover. E Faraó não queria descer do trono, continuava visando as suas vontades, escravizando aquele povo. E mesmo quando foi lançada a 10ª praga, onde tirou, aleluia, a vida de seu filho, ainda assim, passou-se um tempo, Faraó foi atrás do povo de Deus. Porque ali veio a vingança, assim como foi com Absalão, a vingança. E essa vingança levou Absalão para a morte, aleluia, porque ele não se arrependia. Não foi como Davi, que foi o segundo coração de Deus, como diz em 1 Samuel 13. Porque Davi, ainda que tivesse feito todo o mal, Davi reconheceu, Davi se quebrantou na presença do Senhor e falou, Senhor, tire tudo de mim, só não tire a tua presença. Glória a Deus. Porque enganoso e perverso é o coração. Quantas das vezes falamos assim, maquinamos, nosso coração vai ficar o tempo todo trazendo confusão. E a palavra diz que Deus é um Deus de paz, porque os pensamentos que eu tenho sobre vós é de paz, não é de mal.
E se nós estamos em Cristo, se nossos olhos são como os olhos de Cristo, nós agimos por misericórdia, nós agimos por amor. Que venhamos nos lembrar de onde o Senhor nos tirou. Que venhamos nos lembrar, sabe, as maravilhas em bondade e misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Não deixe ser guiado pelo coração, mas pela razão, tendo mente de Cristo Jesus. Para que haja a cura, para que haja a unção de ousadia, em nome de Jesus. Que o Senhor possa derramar do óleo dele sobre a tua cabeça, como derramou sobre a cabeça do rei Davi. E ali ele era tão jovem, quando ele foi ungido. E o tempo fez com que ele se perdesse. E quantas pessoas têm se perdido porque acham que sabem mais, oram mais, que seus status e os seus conhecimentos. Do que adianta o homem ganhar o mundo se perder a tua alma? Deus não está preocupado somente com as obras, como Maria, como ali Marta servia, porque conhecia tudo, porque a palavra disse que um dia ela também se sentou, só servindo e perdendo a melhor parte, que é sentar e ouvir, mas não é ouvir aquilo que motiva a vingança dentro de ti. Deus vai matar, Deus vai fazer. Irmão, é Pai Nosso, meu Pai, seu Pai. O que alegra o Senhor é uma alma arrependida, quebrantada na presença do Senhor, porque diz que os céus entram em festa. E quando nós amamos, a gente diz: eu amo a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas você não ama o que Ele ama. Você não tem o desejo que o Senhor, nosso Deus, tem, porque Deus deseja que almas sejam salvas. Então que possamos, nesta noite, ter o nosso coração cheio de luz. Porque entre todas as coisas guardai o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. É vida, não é morte. Glória a Deus, porque quando nós oramos com o coração cheio de ódio, aleluia, com raiva, aleluia, estamos dando ordens aos anjos caídos, ao Satanás, ao diabo. E você estarás, ele será teu juiz. Mas quando fazemos com o coração quebrantado, em luz, em amor, em misericórdia para com o próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo, tu estarás no reino de Deus, tu estarás em luz. Que possamos ter esse entendimento nesta noite. Não deixe o engano tomar a tua alma, não deixe as vozes estranhas dizer para você: estão fazendo, estão tramando. Entrega na mão do Senhor, porque dele é vingança. Mas que você possa manter a tua alma limpa de toda sujeira, para que o ladrão não roube a tua coroa, a tua salvação. Do que vale a pena ganhar o mundo se perder a tua alma? Do que vale a pena ter status se perder a tua alma? Porque chegarás o dia que o Senhor dirá: para trás de mim, porque eu não vos conheço. Aleluia! Lute pela tua casa, lute pela tua alma, em verdade, em espírito, em amor. Porque não adianta falar a língua dos anjos se lhe faltar o amor. E é essa palavra que eu deixo, para que o mar não venha submerger a tua vida. Porque Faraó não quis quebrantar o coração e por isso perdeu a sua alma, porque é um coração que maquina a maldade, coração perverso como o de Caim, que esteve face a face com Deus. Deus ainda perguntou: por que teu semblante está triste? Mas ele já maquinava o mal. Arrependei-vos, povo de Deus, por toda oração contrária que fizeste, por toda oração que fizeste com o coração amargurado, em nome de Jesus. Lembra de Safira, que caiu diante do Espírito porque o coração era mentiroso? Glória a Deus. Toma posse desta palavra em nome de Jesus, que o Senhor abra a visão de vocês nesta noite. Em nome de Jesus, é o que eu oro nesta hora, para cada vida, cada alma neste momento, crendo que o Senhor está restaurando a tua visão, em nome de Jesus.